Olá, quinto ano. Hoje nós vamos concluir, tá, as nossas atividades de português sobre o artigo de opinião, tá, do capítulo 5, que ideia você defende. Então, podem estar abrindo aí na página 29, tá, onde vamos ter aí a conclusão do artigo de opinião, tá? São os parágrafos finais do texto, tá? O texto é de Roseli Saião, tá? Ela é uma psicóloga, presta consultoria às escolas, tratando de questões sobre cidadania e educação de crianças e adolescentes. Durante muito tempo, escreveu para um jornal Folha de São Paulo. Atualmente participa de um programa de rádio em que fala com ouvintes sobre a educação de filhos de todas as idades, né? Então aí nós temos a biografia dela, né? E aí vocês vão estar fazendo a leitura desse texto, que tem como tema principal, né, respeitar os idosos, é aceitar o próprio futuro, tá? E na página 30, nós vamos estar trabalhando os últimos parágrafos que nós lemos aí do texto. E na página 31, né, nós temos aqui a explicação do artigo de opinião, né? Então, artigo de opinião, o que é? É um texto jornalístico, argumentativo, ou seja, publicado em veículos de comunicação, como jornais, revistas e sites, visando expor uma opinião e defendê-la por meio de argumentos. Como se trata da exposição e defesa de uma opinião pessoal, o texto, em geral, é escrito na primeira pessoa do singular, eu, ou do plural, nós. Assunto em análise no artigo de opinião, em geral, envolve uma situação cotidiana ou um fato de interesse da população. Isso é o artigo de opinião. E aqui nós vamos ter o seguinte, uma atividade, tá? Vocês vão estar fazendo o quê? Vocês vão estar respondendo essa pergunta aí. Os idosos estão sendo bem tratados pelas pessoas mais novas? O nome já diz, artigo de opinião. Você vai dar a sua opinião, o colega vai dar a opinião dele, cada um vai dar a sua opinião. A sua opinião não precisa ser igual a de ninguém. Só que você tem que fazer o seguinte, expor a sua opinião, né? Argumentando. O que é argumentar? Você tem que fazer o seguinte, você tem que defender essa opinião, tá? Então, vocês vão fazer aqui nessas linhazinhas, tá? Que nós temos, respondendo essa pergunta, argumentando com pelo menos um argumento, tá? Vocês vão defender essa ideia que vocês têm a respeito desse tema, que é os idosos, tá? E assim a gente conclui o nosso texto de opinião. E agora nós vamos para a disciplina de história, galera. Opa! História, né? Que nós estamos trabalhando aqui. Diferentes registros da história, nosso capítulo 3. Vocês podem estar abrindo aí na página 4, onde nós já fizemos as atividades, só que a prof fez um trabalho de história que vocês vão estar realizando hoje, onde nós vamos trabalhar as fontes históricas, tá?
Não se esqueçam que começa aqui na página 3, né? Para a gente conhecer o passado é através de fontes históricas. As fontes históricas podem ser o quê? Né? Quais são os tipos de fontes históricas que nós temos? E aí, nós vamos trabalhar a fonte histórica 1, que é essa aqui, tá? E a fonte histórica 3, que é essa aqui. Mas na folhinha que a prof encaminhou, tem as imagens. A prof só está pondo aqui para explicar certinho para vocês, tá? Mas lá na folhinha tem todas essas informações que vocês precisam. E aí a prof fez algumas perguntinhas sobre cada uma dessas fontes históricas, tá bom? E façam com bastante capricho, tá? Bastante capricho e bem caprichado mesmo, tá? Com as questões, olhem direitinho as legendas, tem tudo lá na folhinha. E assim a gente encerra nossas atividades de hoje, tá? Das fontes históricas de história. E amanhã estaremos juntos novamente.